Ponta Grossa ganha recursos de R$260 mil do programa Vigia SUS, lançado segunda-feira pelo governo do Paraná. São recursos para implantar ações de prevenção à saúde. O incentivo vem em 4 parcelas. A primeira chega em março e será aplicada na compra de veículos para atuar nos bairros. O Vigia SUS compreende 5 áreas: vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde ambiental, saúde do trabalhador e promoção da saúde. Os recursos poderão incrementar vários programas que já existem na cidade. Ponta Grossa passará a contar a partir de maio com o programa Belfibra, serviço de internet e telefonia por meio de fibras óticas da Copel Telecom. A medida faz parte do projeto de ampliação do programa que atingirá 4 cidades paranaenses este ano. A estratégia de expansão pretende levar o serviço, numa primeira etapa, a municípios de médio porte com pouca ou nenhuma oferta de banda larga. Por enquanto, apenas 30 bairros de Curitiba e 10 de Irati estão atendidos. A velocidade varia de 20 a 100 megabytes por segundo. Atualmente, são feitas cerca de 80 ligações por mês, em média, a preços que vão de R$ 109 a R$ 349. Em Ponta Grossa, a Copel pretende chegar a 63 mil clientes. Em todo o Paraná serão atingidas 25 cidades até o fim do ano que vem. O prédio antigo do Fórum de Ponta Grossa, que foi transformado em Museu dos Campos Gerais há tempos, passa por reformas. Quem circula pelo local já se acostumou com a velha construção cercada por tapumes. Até o mês de junho deve iniciar a segunda etapa de restauração do Museu Campos Gerais. O início das obras depende de avaliação do arquiteto responsável. Fechado desde 2007, o museu ainda depende de investimentos para ser concluído. Até agora, foram feitas reformas no telhado, forro, calhas, no teto, entre outros serviços internos. Até o presente momento foi recuperado o teto de estuque, o forro de madeira, toda a parte de telhado foi recuperado. Então essa parte interna de proteção do prédio já foi feita. Então externamente não dá para ver, mas internamente você consegue perceber todo o trabalho de recuperação desse espaço. O fórum funcionou até o início da década de 80. A partir de 1983, foi instalado no local o Museu Campos Gerais, que é administrado pela UEPG. Para que o órgão volte para o prédio, ainda são necessárias diversas melhorias, algumas das quais devem ocorrer agora. Nós ainda estamos na dependência de um trabalho do arquiteto que vai estar determinando quais os passos que vão ser trabalhados. Mas a princípio nós podemos dizer que a parte superior vai continuar o trabalho de recuperação, particularmente a questão das janelas, a parte do piso, enfim, outros trabalhos que estamos na dependência ainda dessa avaliação do arquiteto, ligado ao trabalho do projeto de recuperação do patrimônio. Para esta etapa, a UEPG já conta com recursos. Essa parte nós dispomos de um recurso em torno de R$ 600 mil, ainda dinheiro da Caixa, que fez pelo primeiro depósito. Então nós vamos utilizar esse recurso para fazer a segunda parte do trabalho. Além da reforma, está prevista a construção de um anexo de 4 andares. O custo total da restauração está orçado em R$ 4.900.000. Para dar continuidade às obras, a UEPG deve buscar recursos, inclusive nas empresas locais. O projeto de restauro do museu foi aprovado pelo Ministério da Cultura e pela Lei Rouanet. Então o nosso projeto ele se enquadra no artigo 18. Isso permite que o patrocinador recupere 100% daquilo que ele doou que ele venha doar para a recuperação do prédio, o nosso projeto. Então, para nós é interessante e para a própria empresa também, que vai ter um nome na divulgação, no marketing da recuperação de um prédio significativo para Ponta Grossa. Larvas e a forma adulta do mosquito transmissor da dengue foram encontrados em Ponta Grossa, no bairro São José e na Palmeirinha. Isso exige atenção redobrada da população para possíveis focos da doença na cidade. O alerta foi dado hoje pelo coordenador da Gerência de Zoonoses, Leandro Inglês. Ele lembra que a melhor arma para combater a dengue é a prevenção. É importante evitar recipientes com água parada em casa ou nos terrenos. A população deve cobrir caixas d'água, tonéis e pneus velhos e colocar areia nos pratos de vasos de plantas para impedir o acúmulo de água. Apesar da existência do mosquito, ainda não está confirmado nenhum caso de dengue na cidade. O mosquito encontrado não é portador da doença.
Mas se ele picar uma pessoa contaminada, passa a ser um difusor. Uma fêmea põe cerca de 100 ovos de cada vez em locais com água limpa e parada. É importante que a população colabore denunciando a existência de focos ou possíveis focos de proliferação do Aedes aegypti. Em instantes, número de casos de diarreia em Ponta Grossa preocupa. A população usa água imprópria para o consumo. Os números são alarmantes em Ponta Grossa. Ainda há disseminação de casos de diarreia na população ocasionada por falta de saneamento básico. Números divulgados ontem pelo Instituto Trata Brasil constataram que em 2012 houve 87,4 casos de cada 100 mil habitantes de Ponta Grossa. O interessante é que o Sistema Nacional de Saneamento acusou que há 3 anos a cidade tem 100% de distribuição de água potável e que 79% da população tem coleta de esgoto. E o mais interessante ainda é que existem famílias que usam água imprópria para o consumo. Confira a relação de empregos disponíveis na Agência do Trabalhador de Ponta Grossa. Ofertas para quinta-feira, dia 28, 5 vagas para cozinheiro industrial, 5 vagas para degustador de derivados de cacau, 5 vagas para motorista carreteiro, 5 vagas para oficial de serviços gerais para trabalhar no litoral, 3 vagas para mecânico de manutenção de máquina industrial e 3 vagas para vendedor pracista. Há outras vagas para diversas profissões. A Agência do Trabalhador fica na Rua Penteado de Almeida 240, próximo da UEPG. A Avenida Dom Geraldo Pelanda, que é um prolongamento da Vicente Machado, na altura do Terminal Central, está recebendo uma nova sinalização de trânsito. A Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes fez ajustes na sinalização horizontal da avenida nas proximidades do Paraguaizinho. Agora são 3 faixas para uma melhor orientação para quem vem do bairro para o centro e vai entrar para a direita. A terceira pista já contém setas indicativas, evitando que os motoristas façam zigue-zague e ocasionem acidentes. O presidente da AMTT, Eduardo Kalinowski, disse que o objetivo é melhorar a orientação e a ocupação da pista de rolamento. Ainda não foi hoje o acerto entre o prefeito Marcelo Rangel e o funcionalismo público para definir o aumento linear que a categoria pede. Rangel viajou e não compareceu ao encontro. A reunião vai ser remarcada para outra data, segundo o Sindicato dos Servidores. Veja no próximo bloco. Foiane assume o comando do Operário e promete mudanças táticas e estreias. O governador Beto Richa fará vistoria nas obras da concessionária Rodonorte em Ponta Grossa às 10 horas do dia 7, quinta-feira da próxima semana. Depois, ele segue para Tibagi, onde almoça e participa da posse da prefeita Ângela Mercer na presidência da Associação dos Municípios dos Campos Gerais. Às 3 da tarde, ele vai a Piraí do Sul e às 4 da tarde a Castro. Será uma passagem de rotina para assinatura de convênios e anúncios de investimentos do governo na região. Paulo Foiane é o técnico do Operário interino para a partida deste sábado. Ele deve fazer mudanças táticas no time enquanto não chega o novo treinador. O nome mais forte entre os prováveis é o de Paulo Turra. Os últimos 5 resultados entre Operário e Atlético Paranaense foram 3 vitórias do Atlético Paranaense, inclusive uma goleada de 5-0 no último jogo em 3 de março de 2002 e 2 vitórias do Operário. Nesta última rodada do turno do campeonato de 2013, Atlético e Operário jogam no estádio Janguito Malucelli a partir das 3h30 deste sábado. O Operário tem uma campanha quase idêntica ao adversário, que tem utilizado um time B para disputar a competição. O Fantasma vai de técnico improvisado, mas com novidades no seu elenco. O atacante Paulo Sérgio, contratado junto ao Flamengo, pode fazer sua estreia no ataque alvinegro. E há possibilidades do goleiro Silvio voltar à meta. Foi antecipada para o dia 15 de abril a campanha nacional de vacinação contra a gripe, que começaria em maio. Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina são os estados beneficiados com as novas datas. A campanha terá pelo menos 20 dias. Ano passado foram 1.900.000 doses só para o Paraná.
Neste ano, serão 2.800.000 doses. A faixa de alcance vai beneficiar outros grupos que ainda serão definidos pelo Ministério da Saúde. A decisão se deve à maior vulnerabilidade que ocorre nos estados do Sul, onde o clima frio contribui para o aumento de casos. Enquanto não é aprovada a lei que fixa aos 16 anos como maioridade, muitos jovens buscam na emancipação dos pais uma fórmula para ganhar independência. Mas vários deles esbarram em leis que são proibidas para quem tem menos de 18 anos. A emancipação é um mecanismo legal que permite para uma pessoa com menos de 18 anos adquirir direitos civis. Com exceção de questões criminais, ele antecipa vários direitos e deveres. A emancipação é uma antecipação da maioridade, onde o cidadão adquire a sua maioridade através de uma escritura pública que é lavrada em cartório, não é? Com o consentimento dos pais. Então é um procedimento voluntário, aonde existe a vontade dos pais e também do filho em adquirir esta maioridade enquanto ainda ele for menor. A emancipação ocorre geralmente a partir dos 16 anos e é pedida por diferentes razões e garante alguns direitos da maioridade. O emancipado pode praticar todos os atos da sua vida civil. Todos os atos. Comprar, vender, abrir qualquer estabelecimento comercial, desde que ele seja maior emancipado, comprar um imóvel em seu próprio nome, assinar diretamente a escritura, independente da presença dos pais, não é? Comprar um veículo, pôr em seu próprio nome, vender esse próprio veículo posteriormente. Então ele pode praticar todos os atos da sua vida civil. No Brasil, a emancipação ocorre pela vontade dos pais a partir dos 16 anos, pela colação de grau em curso superior, pelo estabelecimento de economia própria, casamento, entre outros casos. A emancipação é um ato livre, independente, né? Pode ser feito de todo cidadão. É claro que existem algumas determinações legais que não reconhecem aí o procedimento da emancipação. Que a emancipação, por exemplo, em casos criminais ou de outros procedimentos penais, né, ela não leva a isso. A partir da emancipação, o próprio registro de nascimento com a averbação servirá como documento que comprove a situação do emancipado. O procedimento legal diante da feitura dessa escritura pública de emancipação, que é lavrada em tabelionatos de notas, não é? Lavra-se essa escritura, a qual, para ter a sua validade jurídica, deverá ser averbada à margem do registro de nascimento do emancipado. A partir desse instante, deste registro, é dado o conhecimento público do registro, a publicidade disso, e este será o documento hábil que o cartório do registro de origem fornecerá ao emancipado, fazendo constar do seu nascimento a averbação da sua emancipação. Veja a seguir, Ana Maria, mesmo punida, vai à Câmara e já admite que pode renunciar ao mandato.